Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, aquele bate-papo sobre o pós-jogo de Cerro Porteño 1, Palmeiras 1, jogo que aconteceu no Paraguai, na casa do Cerro Porteño, onde o Palmeiras havia já vencido por 4 vezes por lá. Mas hoje, aquele lance do Cerro Porteño é freguês caiu por água, né? Porque o Cerro Porteño conseguiu arrancar um empate do Palmeiras, um empate inesperado. E aí nós vamos falar um pouco sobre essa partida, um pouco sobre as mexidas do Abel, se foram certas, se foram erradas ou não, como jogou esse Palmeiras hoje, o que pode acarretar esse empate para o Palmeiras pensando em rodízio do time, né? Todos esses esclarecimentos a gente vai tentar trazer aqui um pensamento sobre o que esse jogo traz para a gente como análise, como pensar no futuro em relação ao Palmeiras, o que o Abel vai fazer dentro do seu plano de jogo. Mas já peço, antes de mais nada, que você já deixe aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações, porque isso ajuda muito a gente, tá? Nós vamos começar aqui, antes de falar da partida, para você ter uma ideia de como foi o jogo, com as estatísticas da partida. Ó, o Palmeiras aí, ó, 35% de posse de bola o Cerro Porteño contra 65% do Palmeiras, 7 chutes a gol do Cerro Porteño contra 11 do Palmeiras, 3 escanteios do Cerro Porteño, 4 do Palmeiras. 23 desarmes do Cerro, 16 do Palmeiras, 16 faltas, aliás, do Cerro, 11 do Palmeiras, um cartão amarelo para cada lado, nenhum vermelho. Pelos números da partida, um Palmeiras melhor do que o Cerro Porteño, à exceção dos desarmes, onde o Cerro lutou mais para tomar a bola do Palmeiras do que o Palmeiras do Cerro, até porque o Palmeiras teve 65% de posse de bola, então seria mais difícil tomar a bola, já que ele tá com a bola, né? E aí, o que a gente analisa disso tudo, quando olha para o placar 1-1, fala assim, pô, mas o Palmeiras foi extremamente superior. Não é que o Palmeiras tenha sido extremamente superior, né? O Palmeiras, ele fez um futebol burocrático hoje, jogou, digamos que, tentando buscar mais uma vitória só suficiente, aquela por um gol de diferença. O Palmeiras começou a partida mal, melhora ali depois dos 25 minutos, cresce. O Alan perde um gol ali, pondo uma bola na trave inacreditável, né? Dentro da pequena área, com só o goleiro ali. Se ele dá um tapa de tornozelo, ele faz o gol. E ele quis encher o pé, encheu no travessão para fora. E depois ele acaba cruzando a bola que o Arias chega, meio que um chute cruzamento, né? Porque eu achei que ele quis chutar de perna direita, que não é a boa, saiu meio ruim o toque, mas aí o Arias conseguiu acompanhar a jogada e num belo carrinho fez ali 1-0 para o Palmeiras. Depois o Flaco teria a chance também, batendo de longe, o goleiro defendendo. E no segundo tempo o Cerro mexe no time e meio que dá um nó no time do Abel e passa ali a controlar o jogo. Ele passa a não sofrer, tem um lance logo de cara, né, na partida, e depois, com uma mexida que faz em mais uma, o técnico põe o Iturbe, e é muito feliz que é do chute do Iturbe, que a bola pega na trave. Carlos Miguel tem o azar de pegar nas costas dele, e a bola entra. A Conmebol entendeu como sendo gol contra do Carlos Miguel. Esse nome Carlos que parece que tem, para quem lembra da Copa de 82, o goleiro do Brasil chamava Carlos e numa decisão por pênaltis a bola bate na trave, bate nas costas do Carlos e entra o Brasil ali. Foi eliminado, acho que 82 não, 86. 86. 82 foi contra a Itália. E aí, o Carlos Miguel, por ter feito o movimento correto de tentar buscar uma bola muito difícil, acabou sendo penalizado por aquelas questões que só o futebol explica, né? O Alan perde um gol, mete uma bola na trave sozinho praticamente. O jogador do Cerro mete o pé de longe, a bola desvia, pega na trave, pega nas costas do Carlos Miguel e entra. Coisas do futebol, como diz o narrador lá, o futebol é a arte do possível, né? Não existe impossível para o futebol.
Haja visto que o Cerro conseguiu arrancar um empate aí do Palmeiras, né? E aí, com esse empate, a classificação ficou assim, ó. O Sporting Cristal, que venceu, agora tem 6 pontos em primeiro lugar. Já o Palmeiras é segundo, né? Com 5 pontos. O Cerro Porteño tem 4 pontos em terceiro. E o Júnior Barranquilla tem 1 ponto em quarto. Lembrando ao amigo do canal que a classificação lá no fim, se tiver um empate em pontos, o que define é o confronto direto, tá? Não é o saldo de gols. O saldo de gols só passa a contar se o confronto foi, por exemplo, o Palmeiras venceu o Cerro, venceu o Sport Cristal por 2-1, mas perdeu por 1-0. Aí dá 2-2, por exemplo. Aí no desempate, aí será o saldo de gols que contará, tá? Então, em princípio, vamos ter que ficar atentos com o confronto direto para entender melhor essa situação. Pensando no Palmeiras, aí teve a coletiva do Abel Ferreira, né? Nós trouxemos o áudio aqui, porque a gente não pode trazer as imagens, e ele falou da questão do descanso. Mas o futebol a gente sabe que é assim, de 3 em 3 dias. Ele falou de 2 em 2, não, mas é de 3 em 3. E ele teve 4 dias aí na semana anterior, né, de descanso entre um jogo e outro. Mas ele acabou lembrando que agora diminuiu o tempo. Coisas do Abel, né? Ele vai sempre falar do calendário, mas todos nós já sabemos que o calendário, infelizmente, é ruim para o Palmeiras, é ruim para o São Paulo, é ruim para o Flamengo, é ruim para todo mundo. Uma hora um ou outro time vai acabar pagando o preço do calendário. E aí, falando em calendário, a agenda é essa aí. O Palmeiras pega o Santos, sábado, 18h30, no dia 2/5, no Allianz Parque. E o Sport Cristal depois enfrenta o Palmeiras no dia 5/5, às 19 horas, lá no Estádio Nacional do Peru. Eu falava aqui da questão do Palmeiras desses jogos que eu mostrei no calendário, que agora o que acontece? O Abel vai ter que pensar o que ele vai priorizar. Ele vai entrar com o time titular contra o Santos, lá no Allianz Parque? Não sabemos, porque ele vai ter que viajar para enfrentar o Sport Cristal. E aí o Palmeiras tem 5 pontos, o Palmeiras não está garantido, né? Vai que perde o jogo para o Sport Cristal lá, o Sport Cristal pula para 9, o Palmeiras fica com 5, de repente o Cerro ganha, o Cerro corre o risco de vir aqui para o Brasil com um caminhão ali na frente do gol, jogar com os 11 atrás por um empate e poder prejudicar a classificação do Palmeiras, gente. Então o Abel vai ter que ver se vai pôr força total contra o Santos ou não, se vai mesclar. Não sabemos, ele não disse isso na coletiva, ele só reclamou aí do calendário, né? Mas não deixou claro como é que será. O Santos também não sabemos se terá Neymar e Gabigol. Eles normalmente não jogam no sintético, isso é uma reclamação deles já de algum tempo, né? Jogadores como Lucas, Neymar e Gabigol não gostam, mas o Santos está ali na zona do rebaixamento. Então pode ser que tenha aí Gabigol, Neymar, e aí o Palmeiras também tenha que vir com força total, até pensando na liderança, né? Palmeiras que hoje tem 6 pontos em relação ao segundo colocado, mas o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo jogando pode diminuir essa distância para 3 pontos. E daqui a alguns dias tem o jogo do Flamengo com o Palmeiras, né? Então essa distância pode, de repente, ir para 6, o Palmeiras vencendo, ou o Flamengo igualar. E eu acho que essa briga de brasileiro vai ficar por conta aí, certamente, de Flamengo e Palmeiras, os dois melhores elencos, né, do Brasil e os dois melhores times aí já nos últimos 5 anos? Eu acredito que sejam 5 anos, tá? Então é isso aí. Empate merecido, no meu ponto de vista, porque o Palmeiras não mereceu vencer a partida hoje, tampouco o Cerro Porteño, pelo futebol fraco, como eu coloquei no título, de ambas as equipes. O Palmeiras fez o gol, quis sentar em cima do resultado, pagou o preço. Hoje eu não tenho destaque para nenhum jogador do Palmeiras, não achei que nenhum jogador do Palmeiras tenha feito uma partida exuberante para receber destaque, mas também não achei que teve nenhum jogador assim
que teve uma atuação péssima a ponto de dizer, ó, tal jogador foi péssimo. Mas o resultado para mim justo de empate, o Palmeiras tem que abrir o olho e com esse empate fica mais difícil fazer a administração do seu elenco e aguardando aí, como disse o Abel Ferreira, né, a volta do Paulinho e do Vitor Roque para ver o seu ataque melhorar e aproveitar melhor as oportunidades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, é claro, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais.